Bom, gente, vamos lá. Vou apresentar aqui essa metodologia de organização pessoal que chama Getting Things Done, GTD, ou a arte de realizar as coisas. E começo dizendo que, como qualquer método de organização pessoal, pelo menos do meu ponto de vista, o problema, no fim das contas, não é a ferramenta que você usa de jeito nenhum. Não importa se você usa papel ou um aplicativo no celular, no computador, isso importa zero. E importa muito pouco também a técnica em si, a forma como você organiza, que é boa parte do que eu vou apresentar aqui. Isso importa muito pouco. O que realmente pega, normalmente, se você consegue ou não fazer aquelas técnicas entrarem no seu dia a dia, né? Se acostumar a fazer aquilo todo dia. Essa é a parte que realmente é difícil, e é onde eu vou tentar focar aqui o ponto de vista da apresentação. O problema com organização pessoal pode ser resumido a uma torneira pingando. Imagina que todo dia você passa na cozinha da sua casa se preparando para trabalhar e fica ouvindo aquele plim, 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 aquele barulhinho irritante, e aquilo todo santo dia te tira um pouquinho de energia num momento em que você não pode parar para resolver, né? Você vai trabalhar, você tem que ali usar a pia para lavar a louça, se preparar, arrumar a cozinha e subir para trabalhar. Então você não consegue resolver no momento em que o problema está te estressando, né? E se você parar para pensar, a resolução do problema em si é muito simples. Basta você trocar uma pecinha que fica aqui dentro, desenrosca isso, troca uma pecinha lá dentro que chama reparo, tira a velha, bota a nova, enrosca de novo, pronto, sua torneira está resolvida. Só que você não tem esse reparo em casa, você tem que sair para comprar, e aí você precisa se organizar para isso. No entanto, quando você naquele dia passa na Leroy Merlin para comprar alguma outra coisa, você não lembra que tem que comprar o reparo, ou você lembra que tem que comprar o reparo, mas você não levou o reparo antigo e não sabe exatamente qual que é o modelo para comprar. Então, no momento em que você de fato pode fazer alguma coisa pelo problema, você não lembra. E no momento em que você não pode fazer nada, o problema fica pingando na sua cabeça. Esse é um exemplo clássico, característico de o que essa metodologia chama como um elo aberto. Um elo aberto é um probleminha, uma coisa que muitas vezes é bem pequena, que precisa ser resolvida, mas que, como você não consegue parar para resolver ela naquele momento, por problemas como esse da torneira, eles ficam se acumulando na nossa cabeça e vão gerando na soma uma quantidade significativa de estresse. O ponto é que a nossa cabeça não é muito boa de lidar com esse problema, né? Com várias coisinhas pequenas, médias e grandes, algumas mais simples, outras mais pequenas, outras menores, e, e a gente tem o nosso dia a dia para resolver, e nossa cabeça não lida muito bem com isso. A solução para esse problema, na verdade, é muito simples. Basta você anotar tudo no seu braço. Tô brincando, não basta nada disso. Essa imagem está aqui só porque eu quero aproveitar para recomendar esse filme, que em português, se bem me lembro, a tradução do título é Amnésia. E eu acho que esse filme é bem significativo, porque ele fala a respeito desse camarada que está sofrendo de amnésia, ele está vivendo uma situação específica no filme, e ele tem uma perda de memória recente. Então ele não lembra, do nada ele se vê numa situação que ele não sabe mais por que ele está naquele lugar, o que ele está fazendo, e a técnica que ele desenvolve no filme para lidar com isso é anotar as coisas no braço, né? Então ele anota, ó, quando você vê tal pessoa, lembra que ela não sei o quê. E ele vai anotando, e é assim como que ele consegue se encontrar com o eu do futuro que não vai se lembrar de quem ele está naquele momento. Esse filme eu gosto de recomendar ele em particular porque a narrativa dele é muito bem feita no sentido de te fazer também se sentir com amnésia, né? Bom, isso na verdade uma espécie de uma brincadeira para dizer que a solução que o GTD propõe é, no fim das contas, que você tenha as coisas anotadas nos lugares exatos onde elas precisam estar anotadas para que você ache elas no momento em que você está disponível para resolver. Então, é, concretamente falando, você precisa que as coisas estejam anotadas em listas e que essas listas sejam organizadas de acordo com o momento onde você vai parar para resolver. Então, se é uma coisa que você vai resolver na rua, você tem uma listinha de coisas que você precisa resolver na rua. Uma vez que você está passeando de carro ou está dentro do seu carro e tem alguns minutinhos de sobra, porque você está adiantado para um outro compromisso, você saca essa listinha da manga
vê quais são os itens aqui e fala, opa, isso aqui eu estou pertinho da loja, vou passar para comprar. A mesma coisa quando você senta no computador para trabalhar, você tem uma listinha de coisas que você precisa resolver no computador. Então, no momento em que você se vê naquela situação, você tem as coisas prontinhas para serem resolvidas. Então, sábado de manhã você abre a sua listinha de coisas para resolver no sábado e pega a próxima coisinha e as coisas vão estar sempre organizadas e disponíveis para você resolver. Voltando ao nosso exemplo da torneira, o caso ideal seria você chegou na Leroy e lembrou, eu tenho uma listinha das coisas que eu normalmente preciso comprar em lojas de material de construção. Você saca aquela listinha e ele lembra, olha só, o reparo da torneira. E aí você, muito organizado, lembra que no porta-luva do seu carro você guardou a peça antiga da torneira, então você tem tudo pronto naquele momento para você pegar e comprar outra e quando chegar em casa vai ser de fato só o problema de desmontar e montar de novo, né? Eu gosto muito também do exemplo que eu pratiquei uma vez. Eu precisava comprar uma bateria como se fosse uma bateria de relógio, que parece uma moedinha, assim. Aí a solução de lembrete que eu tive, eu guardei aquela bateria específica, porque eu precisava do modelo dela na hora de comprar, dentro do compartimento de moeda da minha carteira. E botei um papelzinho dobrado, abraçando o meu cartão de crédito na carteira. O que aconteceu que um dia eu cheguei na padaria para comprar alguma coisa, fui pegar o cartão para pagar, para comprar pão, uma outra coisa, e vi o papelzinho e falei, a bateria. Lembrei que tinha que comprar a bateria. Virei a carteira, a bateria estava ali para me servir de exemplo. Falei, moça, você tem uma dessa? Tenho. Pronto, a bateria estava comprada. Foi só chegar em casa e trocar a bateria. Quer dizer, um problema que é simples no fim das contas, mas se a gente não se organiza, fica complicado. Então, a metodologia lida com pequenos lembretes. E esses lembretes podem ser lembretes inteligentes de formas extremamente criativas. Por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer quando eu preciso levar alguma coisa ou resolver alguma coisa na rua é pendurar um pequeno lembrete ou uma argolinha na chave do carro, porque quando eu vou sair de casa, naturalmente eu pego a chave do carro e eu me lembro daquilo, né? Outra coisa que eu costumo fazer é botar alguma coisa fora do lugar em casa. Então eu pego a minha mesa de trabalho, eu tenho um teclado e um mouse, eu pego o teclado e coloco ele, sei lá, no chão. Porque da próxima vez que eu chegar em casa, eu chegar para sentar para trabalhar, eu vou olhar e falar, ué, cadê o teclado? Ih, o teclado está no chão. Eu lembro que a hora que eu tenho que fazer uma determinada coisa. Então, assim, a solução desses lembretes podem ser as mais criativas. O método em si sugere uma estrutura de listas, uma organização específica para essas listas. Essas são as listas das coisas que você precisa fazer assim que possível, mas não necessariamente com uma data prevista, né? São as coisas que você precisa fazer, que ele chama de next, e essas listas são organizadas em contextos em que você vai estar na hora em que você vai resolver elas, como eu mencionei, né? Então, coisas que eu vou resolver no computador, coisas que eu vou resolver quando eu estiver em casa de bobeira, coisas que eu vou resolver sábado de manhã, coisas que eu vou resolver na rua. Então, essas listas são organizadas conforme o contexto aonde você vai estar quando for resolvê-las. Ele também sugere que você use uma lista de coisas que você está esperando de outras pessoas, que você delegou e precisa se lembrar de cobrar. Então eu costumo, por exemplo, revisar essa minha lista às sextas-feiras. Sexta-feiras eu vou lá e vejo tudo que eu pedi, que outras pessoas falaram que vão me entregar depois. E aí sexta-feira é a hora que eu tiro para mandar uma mensagenzinha para cada um e cobrar. Como é que tá aquilo que eu te pedi? Isso aqui, lembrou? A agenda, naturalmente, é uma lista clássica de se usar, né, onde a gente reserva para coisas que tem uma data específica, como uma reunião ou um médico, uma coisa assim. E tem duas listas em particular que eu queria entrar mais em detalhes. Uma é a lista de referências e outra é a lista de projetos. A lista de referências é uma lista de coisas que você quer guardar, mas não necessariamente você tem um compromisso de resolvê-las assim que possível. Por exemplo, uma lista de leituras, uma lista de filmes, a documentação das coisas da casa, os comprovantes pagos de IPTU, a documentação do seguro, as coisas do carro, coisas de saúde. Estou aqui exemplificando listas que eu tenho naturalmente, né? As coisas das crianças, então documentação e coisas de... eu tenho também registros de saúde das crianças para saber que dia que elas tiveram tal coisa, ou que foi no médico e receitou alguma coisa. Os nossos sistemas de gerência de senhas não deixam de ser um arquivo de referência, assim como a lista de aniversários que a gente mantém no calendário também não deixam de ser
um arquivo de referência. Então existe essa natureza de listas de coisas que eu quero ter disponível, informações que eu quero ter disponíveis em um determinado momento no futuro, mas que não necessariamente é uma coisa que eu quero resolver agora. Eu só quero ter essas listas porque quando eu sentar no sofá na sexta-feira de noitinha e quiser ler alguma coisa, eu sei que eu tenho essas coisas anotadas. Ou quando eu quiser ver um filme, eu não preciso ficar passeando no Netflix até achar o filme que eu quero ver. Eu tenho uma lista dos filmes que eu quero ver, eu vou lá e tuf. Então são coisas que eu quero deixar disponíveis para um momento específico. A lista de projetos é particularmente interessante porque tem muitas coisas que a gente muitos problemas, muitos elos abertos que aparecem na nossa vida que não são simplesmente ir lá e fazer alguma coisa, mas são uma estrutura bem mais complexa de atividades que você precisa fazer ao longo do tempo para que aquilo seja resolvido, né? Então, dei alguns exemplos aqui, como declarar o imposto de renda, preparar uma viagem de férias, ou um caso específico meu aqui, que é fazer uma reforma de churrasqueira aqui de casa. Não é uma coisa que eu simplesmente vou lá e eu vou reformar a churrasqueira agora. Não. Isso é um projeto que eu levo, sei lá, várias etapas, né? Eu preciso primeiro decidir e arrumar quanto dinheiro eu tenho disponível. Depois eu preciso, para chegar no desenho que será construído, né? Eu preciso achar um arquiteto. Para isso eu vou precisar sentar um dia no computador e pesquisar ou pedir indicações de amigos. Depois tem que negociar com 2 ou 3, fazer uma primeira reunião de kickoff daquilo, conversar com a minha esposa para ver o que a gente vai passar para o arquiteto desenhar, etc. A parte de execução também tem mais um monte de itens, e essas listas são mantidas num arquivo à parte, cada uma, com tudo aquilo que precisa ser necessário até aquele projeto ser realizado, mas os itens específicos de tarefa, pequenas tarefas que precisam para esse projeto andar, são retroalimentadas nas suas listas de contexto. Então, eu reviso essa lista de projeto na sexta-feira e vejo o próximo passo aqui. Sim, eu preciso achar um arquiteto. Então, eu pego e boto uma listinha, na minha listinha de sábado, pesquisar um arquiteto. E sábado eu vou sacar aquela listinha e vou ligar para meus amigos e vou achar esse arquiteto. E aí esse item vai ser ticado no projeto e assim vai. Então, projetos são listas mais complexas que retroalimentam as minhas listas de contextos. Mas como eu falei no começo, no fim das contas, importa muito pouco a organização específica que você faz dessas listas. Você pode adaptá-las ou usar uma outra estrutura completamente diferente que funcione melhor para você. O grande ponto é como você faz para essas coisas chegarem magicamente nessas listas, e em especial para você se habituar a fazer o que é necessário para essas coisas chegarem nessas listas, né? O GTD tem um elemento central que é usado para esse fluxo funcionar, que é o que a gente chama de caixa de entrada ou inbox, que é um compartimento intermediário onde você coloca as coisas e de lá sim elas são depois direcionadas para essas caixas. E essa caixa de entrada funciona basicamente por meio de 2 hábitos que você precisa ter, que são um pouco óbvios, mas você precisa ter o hábito de coletar as coisas e o hábito de limpar a caixa, porque se você não limpa ela vai ficar abarrotada, sobrecarregada e vai parar de funcionar, né? Você precisa que essas coisas cheguem nas listas. Vamos falar sobre cada um em específico. O hábito de coletar, ele tem a função especial de fazer com que você não precise parar o que você está fazendo no momento. Então você está escrevendo um relatório no computador e de repente você lembrou que precisa levar o carro para revisão. Nesse momento, para não parar de fazer o relatório, uma coisa que você está concentrada fazendo, e para não ficar estressado achando que vai esquecer de levar o carro para revisão, você simplesmente anota aquilo, joga na sua caixa de entrada e volta ao que você estava fazendo. Então, a função da caixa de entrada nesse momento é quando você coleta as coisas, é permitir que você não pare o que você está fazendo. Por outro lado, você tem um momento onde você vai limpar essa caixa e aí nesse momento, em oposição, você vai evitar de parar para resolver os itens que estão ali dentro. Você vai simplesmente pegar item por item e jogar ela na lista correspondente para que ela esteja pronta para ser resolvida na hora que você chegar naquele contexto. Então esse é um momento que a gente tem uma regra, que é você não pode escolher as coisas da caixa de entrada, você precisa limpar ela do primeiro até o último item da lista, sem parar. Você pode até parar no meio, mas depois você precisa retomar de onde você parou até a caixa estar limpa. Você tem que evitar de resolver. Nesse momento você está só decidindo como cada coisa vai ser resolvida. Então esses 2 hábitos fazem, se bem executados, vão fazer a sua caixa funcionar bem
e os itens aparecerem magicamente nas suas listas. Isso explicita um padrão que eu acho que é muito importante nessa e em várias outras metodologias de organização, que é a separação clara de dois momentos: o momento onde você está executando, onde você está fazendo as coisas e você não para planejar, você já tem um planejamento, você está só executando ele, e o momento onde você para planejar e você evita executar as coisas. Então agora eu não vou realizar nada, vou só planejar, agora eu vou só fazer as coisas. E aí a caixa de entrada serve para você proteger o seu momento de fazer, sem ter que parar para pensar em outras coisas, sem ter que parar para planejar outras coisas, e o momento em que você para de fazer as coisas, só planeja e evita realizá-las. Então esses dois momentos eu acho que são um princípio bem importante dessa metodologia. Então, uma vez que você adquiriu esses dois hábitos, as coisas vão magicamente chegar nessas listas, vão estar disponíveis nessas listas. Só resta que você se habitue, aí é o terceiro hábito, a usar essas listas, né? Acontece muito com o dia a dia, você acaba esquecendo dessas listas, e o que eu faço assim como gatilho para me lembrar é simplesmente, se eu já comecei a trabalhar sem olhar para as listas, de repente me lembro da lista, eu paro assim que eu conseguir o que eu estiver fazendo, volto na lista, reviso, vejo se eu estou de fato no item mais importante que eu devia estar fazendo. Se eu não estou, é porque meu plano está defasado, e aí nesse momento eu atualizo a lista antes de voltar para o trabalho. Então esse é o gatilho que eu usei e ainda uso às vezes para tentar me habituar disso. Tem uma outra recomendação legal que eu te dar, que é como você escolhe o que você vai fazer. Uma vez que você está no computador, vamos dizer que a sua lista do computador está sendo realizada agora, tem lá 10 itens. Como que você escolhe qual item que você vai puxar para fazer? A recomendação do GTD é que, claro, tem coisas que têm prioridade e urgência clara, essas entram na frente, mas se não tiver, ele recomenda que você observe a sua energia pessoal naquele momento. Então, se você senta no computador e está se sentindo super criativo, talvez você prefira puxar um item para escrever um texto que você precisa escrever, do que parar para fazer uma chatice de uma declaração de imposto de renda. Então, essa consideração de qual atividade fazer, levando em conta a energia que você está no momento, é uma coisa que eu acho bem interessante. No fim das contas, essa técnica toda que eu expliquei, retomando, é muito mais uma questão de hábitos, de como você vai fazer para se habituar, para se lembrar de estar sempre coletar as coisas quando elas aparecem que você está trabalhando, e como você faz para se habituar de tirar um momento da sua semana para limpar essa caixa de entrada e planejar as coisas direitinho. Assim como nesse momento de execução também tem uma outra dica interessante, que é tirar um momento da semana, por exemplo, para revisar essas listas, porque as coisas ficam velhas. Às vezes você precisa de uma repriorização das coisas. Então eu, por exemplo, tenho duas listas que eu gosto muito aqui no meu sistema, que é as coisas que eu quero realizar naquele dia e as coisas que eu quero realizar naquela semana. Então às vezes eu chego aqui e tem uma coisa em casa que eu não consigo resolver há um bom tempo, eu falo, cara, quer saber? Vou botar isso aqui na minha lista da semana. Então a revisão semanal dessas listas também é um hábito interessante. Enfim, o foco nos hábitos é um ponto mais importante, repito. E como eu acho que eu lidei, né, com essa história dos hábitos, no fim das contas, depois de muito aprendizado, foi... Primeiro, eu acho que a gente precisa começar aos poucos. Você não pode querer aplicar tudo ao mesmo tempo. Não adianta ler o livro inteiro e querer criar todas as listas que são recomendadas de uma vez só. E eu também acho que é mais efetivo você fazer uma leitura, como eu chamo, de fora para dentro. Em vez de pegar o livro do começo para o fim e sair aplicando ele todo, ler um livro do começo para o fim, a minha leitura de fora para dentro seria: abre, lê o índice, veja os pontos que não fazem muito sentido, e aí você lê algumas seções, lê os subtítulos daquela seção, para depois ver qual é a parte mais interessante, e aí você vai se aprofundando à medida que as coisas vão fazendo sentido. Então eu gosto de aplicar o método também de fora para dentro. Então comece com um itemzinho, uma caixa de entrada, por exemplo, e uma lista de coisas para fazer em seguida. Aí a hora que isso estiver funcionando legal, você passa para um segundo hábito, para um terceiro hábito. E por fim eu gosto de pensar em gatilhos, em coisas que vão me lembrar de voltar para aquela disciplina. Como eu mencionei a lista, aquele hábito, né, de voltar na lista quando eu me tocar que eu não estou usando ela. Então esse tipo de gatilhos eu acho que você precisa ser criativo, depende muito do contexto, mas essas são coisas que me ajudam bastante. E assim, sinceramente, o assunto de adquirir hábitos por si só é uma apresentação inteira, é um livro ou vários livros, né? É um assunto à parte
que eu acho que precisa ser abordado, senão é muito difícil de adotar qualquer sistema de organização. Um aprendizado interessante que eu tive também, esse aqui é uma foto de 2008, se eu bem me lembro, de quando eu apliquei o primeiro capítulo do livro, quando eu li o livro pela primeira vez, do começo para o fim, e tentei aplicar ele como um todo, da onde eu tirei aquele aprendizado que eu mencionei, né, que é melhor fazer as leituras de fora para dentro, mas dessa vez eu apliquei o primeiro capítulo, que é fazer um reset na sua vida. E essa aqui é a foto da minha primeira caixa de entrada, a caixa de entrada que tinha absolutamente todas as coisas da minha vida. Todas as coisas da minha vida estavam aqui. As coisas que não eram físicas, como sonhos que eu tinha, ou projetos que eu tinha de realização, eles não conseguiam estar aqui fisicamente, viravam papeizinhos em que eu joguei naquela caixa de isopor. Coisas muito grandes, como o carro, estavam aqui dentro, uma chácara que eu tinha estava aqui dentro. Então todas as coisas da minha vida foram reunidas aqui, e depois eu limpei essa caixa de entrada item por item, e a sensação é maravilhosa. Mas isso me colocou numa situação em que o meu sistema tinha tanta coisa, estava tão grande, que acho que o grande aprendizado que eu tirei daqui foi que você não precisa resolver tudo, sabe? Nos mínimos, cada pequeno sonho, nos mínimos detalhes. Então o aprendizado que eu tirei foi que, uma vez que o seu sistema está rodando, você sempre precisa fazer escolhas do tipo, que coisas eu quero de fato gerenciar, que coisas eu de fato quero assumir o compromisso de resolver, e que coisas tá tudo bem se demorar um pouco ou se eu revisitar daqui a um tempo. Então, no fim das contas, o aprendizado concreto é que algumas coisas não valem a pena serem colocadas no sistema, sabe? Tem coisas que eu simplesmente me dou por satisfeito que elas não estejam sendo resolvidas agora, e não coloco no meu sistema. E o meu sistema, de lá para cá, ficou mais enxuto, eu acho que um pouco mais efetivo. Os dois livros, na verdade esse aqui é o livro que define o método originalmente, desse camarada David Allen. É um livro muito, muito analítico, muito detalhado de todas as listas e todos os processos que ele usa. Eu gosto muito mais dessa leitura. Esse aqui é simplesmente uma releitura do GTD, que foca nessa perspectiva de hábitos. Então ele por si só faz uma leitura de fora para dentro do GTD. Eu gosto bastante de recomendar esse cara aqui. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado.